Graças a Paz, igreja. Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus em Efésios e deixe a escritura aberta em Efésios. Irmãos, hoje nós vamos fechar a nossa caminhada de desvio, né? Quando nós desviamos do livro de Judas, para meditarmos alguns temas importantes como a ansiedade e o medo. E hoje nós vamos ver uma peça fundamental em todo esse processo de santificação na luta contra esses pecados, que lida com a seguinte questão. Após nós contemplarmos com tanta clareza e lucidez, irmãos, o nosso coração, ou melhor, o nosso coração ser exposto pela palavra com clareza e lucidez, então uma das primeiras coisas que vem em nosso coração, quando nós vemos isso, então nos levantamos resolutos na obediência à palavra de Deus. Uma das primeiras coisas que sem dúvidas aparece em nosso coração é o senso de que nós não conseguimos. Um seguinte pensamento, por exemplo: eu não consigo, eu não tenho forças para seguir essa trilha, eu não tenho poder para mortificar minha ansiedade e meus medos. Eles me dominam. Agora eu sei o que eles são e fico mais aterrorizado ou aterrorizada. Mas há uma diferença abismal entre eu saber e ser livre ou progressivamente vitorioso sobre eles. Se você se deparou exatamente com a vileza do seu coração no espelho da palavra, se você buscou obedecer ao Senhor na sua palavra, provavelmente você já teve esse sentimento subsequente, esse sentimento de incapacidade, de total fraqueza. Porém, irmãos, o nosso Deus é tão maravilhoso, que Ele não apenas mostra a nossa podridão, a podridão do nosso coração, como também Ele faz questão de nos mostrar qual é a fonte do poder. Ora, Ele mostra a podridão do nosso coração, a nossa incapacidade e nos diz onde nós vamos ser capacitados para obedecê-lo, para que a mudança aconteça de uma forma significativa e profunda, irmãos. É exatamente sobre isso, queridos, que nós veremos, sobre o poder. Filhos da Aliança, a partir de agora, a palavra que vocês vão contar é poder. Abramos a palavra de Deus, irmãos, ou melhor, leiamos, a palavra já foi aberta em Efésios, capítulo 1, versículo 15, nós vamos ler do 15 até o 23, mas nossa exposição se concentrará no versículo 19. Vamos ler todo esse texto. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da herança qual a glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Vamos orar, irmãos, rogando a bênção do Senhor. Deus bendito, obrigado, Senhor, obrigado por termos a Tua palavra, que mostra o que é em nosso coração, Senhor, que mostra o que nós somos, mostra a nossa vileza e mostra também a nossa total incapacidade, Senhor. Obrigado porque essa mesma palavra, Pai, nos é alimento e nos é vida e nos mostra onde está a fonte. Por isso, Senhor, queremos de Ti receber hoje a ciência e o experimentar da fonte do poder que nos fortalecerá na luta contra o pecado e na santificação, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo, ele estava em sua primeira prisão em Roma, por causa da pregação do Evangelho, quando ele escreveu essa epístola aos crentes que residiam na cidade de Éfeso.
Provavelmente, irmãos, pelo que nós percebemos em toda a epístola, a igreja de Éfeso não estava lidando com nenhum problema doutrinário. Os irmãos já devem ter percebido que normalmente algumas epístolas elas foram escritas por Paulo para resolver algumas questões pontuais naquela igreja, quer problema moral e comumente problema doutrinário. E com Efésios, irmãos, não acontece isso, nós não temos nenhum indicativo de algum problema. Paulo simplesmente escreve para discorrer sobre a obra de Cristo, a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E então, irmãos, nesse discorrer essa obra, sobre essa obra, e essa carta está cheia disso, Paulo enfatiza um aspecto dessa realidade, da realidade dessa obra, que está por trás de tudo que Cristo fez. Um aspecto que é a união do crente com Cristo. Tudo o que Cristo fez, irmãos, tudo o que Cristo fez, Ele o fez em união espiritual, pactual e mística com os santos, com os crentes, com os seus eleitos. Pois só assim, irmãos, essa obra teria validade eterna. Não simplesmente uma validade momentânea, ou uma validade que é expressa por meios externos ou no tempo, mas uma validade eterna. E isso ocorreu porque Ele fez em união, ele fez em união com os crentes. A doutrina, então, irmãos, essa doutrina da união dos crentes com Cristo, ela é expressa nas palavras ou nas seguintes expressões: com Cristo, em Cristo, e os derivados dessas palavras, nele, com ele, e vários outros tipos de derivados, né? Então, essas expressões no Novo Testamento, irmãos, especialmente aqui na Epístola aos Efésios, aponta para a doutrina e a realidade da união do crente com Cristo. Só para vocês terem ideia, irmãos, nessa pequena epístola de 6 capítulos, o apóstolo Paulo repete mais de 20 vezes essas expressões, ou essa ideia. E imediatamente, irmãos, ao texto que nós lemos, que aqui é importante destacar isso, o apóstolo Paulo exalta exatamente a obra de cada pessoa da Trindade na salvação em e por meio de Cristo. Em união com Cristo e por meio de Cristo é que cada pessoa da Trindade operou a obra de salvação nos crentes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo operando a obra de redenção dos eleitos em união com Cristo. O Pai que elegeu em Cristo, o Filho que morreu pelos eleitos e o Espírito que aplica essa redenção aos eleitos em Cristo, sempre apontando para a união dos crentes com Cristo. E então, irmãos, depois do versículo 3 ao versículo 14, o apóstolo Paulo exaltar essa obra da Trindade, redimindo e salvando os seus eleitos, a partir do versículo 15, Paulo passa a fazer uma oração em favor desses crentes, queridos. É por isso que ele fala assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor por todos os santos, não cesso de dar graças por vós, por causa do que eu ouvi acerca de vocês, porque vocês expressaram a fé de vocês em Cristo e o amor que vocês têm por Ele, eu oro continuamente por vocês. E então, irmãos, aqui nesse trecho do versículo 15 ao versículo 23, o apóstolo Paulo nos elenca 3 motivos de oração, mas para o fim da nossa exposição, para o objetivo da nossa exposição, nós veremos apenas o último, o terceiro motivo de oração. Se Deus quiser, quando nós voltarmos em tempo oportuno na nossa igreja, pudermos expor a Epístola aos Efésios, nós veremos cada um desses motivos de oração. Mas veja qual é o último motivo, irmãos, que o apóstolo Paulo faz. É versículo 18 e 19, e especificamente 19. Eu oro para que, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do vosso chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, e para os que cremos, e para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Queridos, o último motivo de oração que o apóstolo Paulo elenca aqui, queridos, é para que a igreja perceba e experimente, tenha os olhos do seu coração iluminado e saiba, como consequência, experimente como consequência o poder de Deus. Queridos, é exatamente esse ponto que o texto da palavra de Deus nos traz, que nos ajuda a compreender aquele dilema inicial na introdução do sermão sobre o nosso coração. Para nossa fraqueza e incapacidade, nós temos o poder de Deus a ser experimentado. Por isso, irmãos, a partir desse texto nós veremos 2 aspectos. Primeiro, que poder é esse a ser recebido e experimentado? E segundo, em o que consiste receber e experimentar esse poder?
Vejamos então, irmãos, primeiramente, o poder de Deus a ser experimentado, recebido e experimentado. Irmãos, Paulo começa ele diz que ele ora ao Senhor, então fala um motivo, e o segundo motivo é que os seus olhos sejam iluminados, e aí ele fala para ver tais coisas, e depois, por último, diz que eles sejam iluminados para ver o poder. Então, que Deus ilumine os olhos do coração daquela igreja para saber, é o que ele está orando, para que eles saibam acerca de um fato, que é o poder de Deus. Esses dois verbos, irmãos, ou essas duas palavras, iluminar e saber, ter os olhos iluminados e chegar à ciência e saber, Paulo usa isso aqui, irmãos, de uma forma fundamental para nós entendermos essa verdade que nós veremos hoje. Ele não está se referindo aqui simplesmente, irmãos, a um conhecimento cognitivo, embora isso está implícito, pressuposto e afirmado, inclusive. Quando ele fala, iluminado os olhos do vosso coração, é exatamente com a ideia de que essa igreja ela precisava conhecer esse poder. Mas não é apenas um conhecimento cognitivo, é um conhecimento experimental. E nós veremos mais à frente, irmãos, o porquê desses aspectos aqui. O ponto que nos é suficiente por hora, nesse primeiro ponto, é que qual é o objeto desse conhecimento e desse experimentar? Ele fala no versículo 19, a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Poder de Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, ele está se referindo ao poder de Deus. E aqui, queridos, é maravilhosa a construção que o apóstolo Paulo faz nesse texto. Se vocês perceberam, a palavra poder por si só já exprime o que ela é. É o poder de Deus. E quando você fala poder de Deus, então é aí que está claro que esse poder é um grande poder. Mas Paulo faz questão, irmãos, de dizer que esse poder é supremo, grandioso, eficaz e forte. Repete duas vezes a palavra poder e adjetiva esse poder com esses adjetivos. É um poder supremo, grandioso, eficaz e forte. Esse poder, irmãos, que Paulo está se referindo é o poder, veja o versículo 20, o qual ele exerceu em Cristo. Foi esse poder que ele exerceu em Cristo. Fazendo o quê? Foi esse poder que exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar à destra de Deus Pai. Irmãos, imagine a força desse poder. Não é à toa que o apóstolo Paulo fala que esse poder é grandioso, esse poder é forte, esse poder é eficaz, esse poder é supremo. É o poder que tirou Cristo dos mortos. E ele permanece vivo. É o poder que levou aos céus o corpo de um homem glorificado. Cristo, plenamente Deus e plenamente homem. É um poder grandiosíssimo, irmãos. E sabe o que é mais maravilhoso aqui, queridos? Sabe o que Paulo está querendo dizer com isso, irmãos? É que esse poder, ele opera nos crentes. Ele diz, esse poder, a grandeza do seu poder, para com os que cremos, e aqui ele se inclui, né? Por isso que essa construção dessa pessoa do verbo, né? Para nós, os que cremos, é o poder que está operando, que opera nos crentes. O poder, irmãos, que operou ressuscitando Cristo dos mortos, é o poder que Deus exerce nos crentes. E Paulo ora para que os crentes saibam, no sentido de saibam e experimentem esse poder. Esse poder, irmãos, é mais poderoso do que uma supernova. Em outra situação já falei para você da supernova, né, que é uma grande estrela muito maior que o Sol, né, quando uma estrela ela explode, né, fazendo esse fenômeno da supernova, ela tem uma força, né, alguns pesquisadores vão destacar, de 1 zilhão de bombas atômicas. Você sabe quantos zeros tem em 1 zilhão? Eu não saberia dizer, por isso que eu fui atrás. Irmãos, 33 zeros depois de 1. A supernova, irmãos, é 1 zilhão de vezes mais forte que uma bomba atômica. Se nós pudéssemos estabelecer um paralelo, irmãos, esse poder é mais poderoso que uma supernova, irmãos. É o poder maior que o poder da criação, que trouxe à existência tudo que se vê e o que não se vê a partir do nada. Não existia nada. É o poder, irmãos, que operou a ressurreição de Cristo, trazendo ele a vida eterna
dentre os mortos. É o poder que opera nos crentes. Sabe qual é o grande consolo, irmãos, para nós em tudo isso? E por que o apóstolo Paulo faz questão de clamar a Deus para que essa igreja perceba isso e experimente isso, que também é a nossa oração, irmãos? É que se nós constatamos nossa debilidade, nossas limitações e nossas fraquezas, se nós vemos quão vil é o nosso coração e quão enredado nós estamos na lamação do pecado, não apenas nós, mas tudo que eu vejo em mim e ao redor de mim é pecado e incapacidade e dor, nós não precisamos sucumbir e viver sem esperança, irmãos. Nós temos a suprema grandeza do poder de Deus operando segundo a sua eficácia, capacitando-nos, rompendo nossas limitações e suprindo as nossas fraquezas. Crente, se você está tropegado, se os seus joelhos têm tremido diante da sua fraqueza e incapacidade, essa oração visa você. Veja e experimente esse poder que Paulo diz que opera nos crentes. Opera nos crentes. Queridos, não é um poder de piruetas, de cambalhotas, de glossolalias ou bizarrices, conforme alguns movimentos querem enfatizar hoje a relação do poder de Deus. Não, irmãos. É um poder para santificação. É um poder para vencer e lutar contra o pecado. Os olhos do coração, irmãos, como Paulo ora, devem ser abertos porque é no coração que esse poder opera. Opera de dentro para fora, irmãos. Queridos, nós precisamos colocar a nossa fé nessa palavra, na palavra do Senhor. Não é a palavra de um homem, não é uma teoria. É Deus que está falando. O meu poder opera para com os crentes. Opera para com os crentes. Filho de Deus, crente no Senhor Jesus, esse poder está à sua disposição. Agora, pela explicação dessa primeira parte, irmãos, do texto, nós recebemos a resposta da primeira parte da oração, que os nossos olhos sejam iluminados para a existência desse poder. Se você não sabia dele, o Senhor hoje te fala. O poder que eu operei, ressuscitando Cristo dentre os mortos e levando o assunto aos céus, é o poder que opera em você. A questão agora passa a ser, então, irmãos, como experimentar esse poder. Paulo também faz referência a isso, ele ora para isso. Vejamos então a segunda parte, irmãos, percebendo e experimentando o poder de Deus. Como eu falei no início, irmãos, do primeiro ponto, Paulo ele ora a Deus para que Deus ele ilumine os olhos do coração daquela igreja para saber. Essas duas palavras, irmãos, elas são fundamentais, né? Iluminar, ter os olhos iluminados e para saber, é o que o apóstolo Paulo fala, né? A fim de saberdes, para saberdes qual é o poder que opera em vocês. Para a Escritura, irmãos, isso aqui é importante deixar claro para a gente entender o porquê dessa estrutura da interpretação do texto. Para a Escritura, saber algo nunca está, ou melhor, geralmente não está associado a um mero conhecimento cognitivo. Quando a Escritura nos encoraja a saber de algo, sempre está pressuposto dois tipos de conhecimento, o conhecimento intelectual e o conhecimento experimental. E normalmente, quando se quer falar do conhecimento experimental, que experimenta algo, o conhecer é usado sozinho. Então, um exemplo clássico disso, quando a Escritura quer falar de que um homem, né, um esposo, teve relações com sua esposa, aí o texto fala, e fulano conheceu, né, Beltrana, conheceu Cicrana. É uma palavra que traz muito mais do que um simples conhecimento intelectual, mas experimental. Ou seja, irmãos, é saber não apenas por uma ideia, mas saborear. O puritano Walter Marshall, irmãos, ele tem uma obra fantástica sobre a santificação e a união do crente com Cristo, e ele fala o seguinte: não basta conhecer o assunto e a razão de seu dever, mas você também deve aprender os poderosos e eficazes meios de desempenho antes de aplicar-se
com sucesso a prática da santidade. Isso aqui, irmãos, Marshall está falando da nossa inclinação de achar que eu conheço a lei, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei qual é o meu problema, então eu já estou capacitado para fazer. Não, é muito além disso. Esse conhecimento é fundamental, é indispensável, é o primeiro passo, mas não é o único passo. Há uma outra coisa fundamental, irmãos. Ele fala: o caminho para obter investiduras e sagradas qualificações necessárias para emoldurar-se e capacitar-nos para a prática imediata da lei é recebê-las da plenitude de Cristo em comunhão com Ele. E para que possamos ter essa comunhão, devemos estar em Cristo, unidos a Cristo pela fé, ter o próprio Cristo em nós em uma união mística com Ele. Nós temos, irmãos, esse poder à nossa disposição, como nós vimos. Porém, queridos, muitas vezes nós agimos em desconsideração a Ele. É por isso que essa oração está posta aqui, queridos. Como eu já falei em outra exposição também, irmãos, às vezes nós agimos nas questões espirituais e da alma, como se nós vivemos como se fôssemos mendigos quando nós somos bilionários. Nós vivemos como se nós fôssemos derrotados quando a Escritura nos fala que em Cristo nós somos mais do que vencedores no tocante ao pecado, ao mundo e a Satanás. Ficamos, irmãos, catando as migalhas dos homens quando Deus providenciou um banquete para o seu povo. Queremos o Espírito do nosso tempo e as inclinações do nosso coração quando Deus nos deu o Espírito que parava sobre a face das águas na criação, o Espírito que uniu poderosamente a natureza humana de Cristo com a sua natureza divina em uma só pessoa no ventre da Virgem Maria. Nós temos esse Espírito à nossa disposição, o Espírito que operou a ressurreição, exaltou a Cristo e transformará todas as coisas. E nós preferimos o Espírito do mundo. Todavia, irmãos, a gente pode perguntar: como é que então eu ajo em desconsideração a esse poder? Como eu ajo em desconsideração com esse poder? Como mendigo, quando eu sou rico e etc., a partir das ilustrações que eu trouxe, irmãos. Pelo menos de 3 formas, irmãos. Quando nós não temos o conhecimento desse poder, quando nós buscamos outras fontes de poder, considerando esse poder insuficiente para mudar o nosso coração, e por último, por conhecer apenas intelectualmente, mas não experimentarmos. Veja, irmãos, é muito fácil nós desprezarmos o poder do Senhor. E é por isso que muitas vezes, irmãos, na nossa caminhada nós temos fraquejado, tropeçado e caído, queridos. Irmãos, não é difícil de fazer essa interpretação à luz desse texto. Esse poder opera em nós, irmãos. Como Calvino disse comentando esse texto, Paulo disse isso sobre esse poder que opera nos crentes, porque ou nunca ponderamos de forma suficientemente sublime acerca do tesouro a nós oferecido no Evangelho, ou se o fazemos, então não conseguimos persuadir-nos de que somos suscetíveis dele, já que não percebemos nada em nós que lhe seja correspondente, senão que tudo é contrário em nossa natureza a esse poder. Mas para que não fôssemos esmagados pela visão da nossa própria indignidade, o apóstolo nos exorta a considerarmos o poder de Deus. Realmente somos indignos, realmente somos fracos. Eu sei, não andeis ansiosos, mas eu ando. Não temais, mas eu temo. Santifica-te, mas eu me entrego ao pecado. Eu sou fraco. É exatamente para não cair no desespero dessa fraqueza que ele fala: realmente vocês são fracos, mas o meu poder, e é no meu poder que vocês têm que buscar força que vai operar em vocês. Como experimentar então, irmãos, esse poder? Perceba, queridos, que Paulo ora para que essa igreja conhecesse esse poder. Isto é, como nós vimos, experimentasse esse poder, que os seus olhos fossem iluminados, isso é, ter um conhecimento objetivo, cognitivo, e que vocês saibam, que vocês experimentem esse poder. O ponto aqui, irmãos, é que Paulo está pedindo a Deus isso. Portanto, irmãos, para experimentarmos, precisamos saber que Deus é que nos dá o poder, e por isso nós temos que pedir
a Ele. E nós pedimos a Ele, irmãos, por meio da oração. E aqui, queridos, fica patente a nossa tolice, irmãos. Patente porque se a oração é tão importante nesse processo, por que nós negligenciamos tanto a oração privada, irmãos? Por que nós negligenciamos tanto a oração comunitária? Por que nós negligenciamos tanto o culto, que é basicamente a oração proferida pelo povo comunitariamente? Irmãos, nós somos tolos. Ou negligenciamos a oração, ou fazemos a oração sem fé de que isso é verdadeiro e buscamos outros meios, ou então nós fazemos oração a outros. Não, irmãos. É a Deus. Nós podemos e iremos experimentar esse poder pedindo a Deus. É fundamental, irmãos, para a nossa caminhada cristã, conhecermos intelectualmente e conhecermos experimentalmente. Há um grosseiro e constante erro, irmãos, de muitos, de separar essas duas coisas. Só conhecer, mas não experimentar. Ou querer experimentar sem conhecer. Isso é outra tolice, irmãos. Um sem o outro nunca será verdadeiro. Nunca será verdadeiro conhecer cognitivamente sem experimentar. E nunca será verdadeiro experimentar sem conhecer. Uma coisa está intimamente ligada à outra, irmãos. Por isso, crente, sempre que você lê ou ouvir a pregação da palavra, clame a Deus para que Ele ilumine os seus olhos, não apenas os seus, mas os dos seus irmãos. E antes, para que Ele ilumine o seu pastor que irá pregar a palavra de Deus, para que ele possa conduzir a igreja na verdade pelo Espírito de Deus. Sempre que você ouvir, então, a pregação da palavra, não apenas peça a oração para iluminar e você entender a verdade, mas para que você experimente, que não seja apenas uma ciência, mas que afete profundamente os nossos corações, fazendo que os nossos afetos não se voltem para o mundo e para a nossa carne, mas para Deus. Porém, irmãos, para além da oração, como sendo a mão que recebe esse poder que o Senhor nos tem dado, a fonte desse poder não é a oração. A oração é um meio que nós suplicamos e clamamos. A fonte desse poder, irmãos, a partir do contexto, é a união do crente com Cristo. Tanto, irmãos, tanto que nos versos 20 a 22, Paulo enfatiza isso, quando ele diz que, versículo 22, ele pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser cabeça de todas as coisas, e o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Essa aqui é uma outra imagem, irmãos, neotestamentária para a união do crente, da igreja com Cristo. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo, irmãos. Cristo, irmãos, em João 15, nos afirma categoricamente: eu sou a videira e vocês são os ramos. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Queridos, isso é para que fique claro que do início ao fim da nova vida, da vida cristã, nosso poder e nossa capacidade não está em nós. Se não pensarmos, irmãos, isso é para que fique claro, para que nós não pensemos que o Espírito deu corda para que nós, então, a partir dali seguíssemos sozinhos, como se nós não precisássemos da contínua união e íntima dependência de Cristo, irmãos. Esse poder opera em nós e a união do crente com Cristo é essa fonte e nós precisamos ter clara consciência disso, irmãos. Novamente, citando Walter Marshall, ele diz: se nos unirmos a Cristo, nosso coração não será mais deixado sob o poder de inclinações pecaminosas ou em uma mera indiferença de inclinação para o bem ou ao mal, mas serão poderosamente dotados de poder, inclinação e propensão à prática da santidade, pelo Espírito de Cristo habitando em nós e nos inclinando a pensar em coisas espirituais e desejar o que é contrário à carne. Mas irmãos, quando um galho, ou melhor, quanto mais um galho, ele quer viver como se ele não tivesse unido à videira ou não precisasse dela e pudesse produzir frutos sozinhos, mais ele fracassará. E quanto mais, irmãos, esse galho não compreender isso, mais ele não dará frutos. Irmãos, nós somos os ramos, os galhos, e Cristo é a videira. Sabemos, irmãos, que uma soteriologia é bíblica quando Deus inicia, Deus continua e Deus consuma.
E embora o indivíduo tenha responsabilidade pactual e seja chamado à diligência na santidade, ainda assim, Deus é o grande agente. O que for menos do que isso, irmãos, não é de Deus. Nós temos que buscar força nele, irmãos. Nós não podemos dar frutos se não for por essa contínua união e dependência de Cristo. Portanto, queridos, nós experimentamos o poder de Deus em nossa fraqueza quando clamamos a Deus para nos dar aquilo que já nos foi operado em Cristo e em nós por meio de Cristo. Nossa convicção, irmãos, e senso de realidade dessa união é fundamental para lutarmos contra o pecado contra o pecado de forma diferente da que nós temos feito muitas vezes. Esse poder, irmãos, é para mim e para você na nossa santificação. Eu e você, irmãos, como eu já falei, realmente não temos força e capacidade. Sim, mesmo novas criaturas em Cristo, nós ainda não estamos glorificados como se pudesse ter uma natureza plenamente capaz de obedecer. É uma natureza que está inclinada para o bem por causa da obra de Cristo, mas não esqueçamos, irmãos, o que nós já vimos em Romanos e nossos estudos guardando no coração. Esse homem regenerado ainda tem um pecado interior lutando dentro de si, conforme Romanos 7. Todas as vezes, irmãos, ou melhor, os joelhos trôpegos e ralados mostram exatamente essa nossa fraqueza, irmãos. Todas as vezes que tentarmos por nós mesmos caminharmos na trilha da santificação, nós fracassaremos. Se acharmos que há algo em nós que nos habilite para isso, nós afundaremos, irmãos. E essa tem sido a nossa experiência, não tem, irmãos? A eficácia do poder, da força do poder de Deus, irmãos, precisa operar em nós. Por esse poder, você e eu somos habilitados para a santificação. Somos habilitados para lutar contra o medo e a ansiedade. Veja, o apóstolo Paulo, antes de falar sobre as armaduras do crente na luta contra Satanás e suas tentações, veja o que é que ele fala. Versículo 10 do capítulo 6. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse é o pressuposto. Essa é a primeira coisa, para depois ele dizer, revesti-vos de toda a armadura. Se vocês não forem fortalecidos no poder de Cristo, não adianta tentar levantar nenhuma peça dessa armadura. Não adianta achar que você colocando-a, você vai conseguir batalhar. Seja primeiro fortalecido no poder do Senhor. Esse poder, crente, operou em você quando você odiava Cristo e fugia dele. Esse poder operou em você quando ele te arrebatou, nesse contexto de ódio a ele, quando ele te arrebatou irresistivelmente. Esse poder transformou você de tal forma, e tem feito isso, de uma forma que as pessoas não conhecem mais o antes e o depois. Esse homem ou essa mulher antes de Cristo e esse homem ou essa mulher depois de Cristo. É o poder que está transformando esse crente. Esse poder, então, queridos, continua. E nós devemos continuar buscando nele. Ele não agiu num primeiro momento e depois disse, te vira. Ele começou e completará a boa obra que ele começou em nós, irmãos. Por experiência própria, queridos, e por diversos relatos de crentes, para não dizer todos os crentes, em diversos gabinetes. Todos, não importa qual seja a luta, qual seja o pecado, sempre chega nesse ponto. Eu não consigo. Eu sei, mas eu não consigo. Mas é exatamente isso, irmãos, que o Senhor quer que nós aprendamos. Às vezes, irmãos, Ele nos deixa açoitados pelo pecado, para que fique claro para nós. Pois talvez até então nós achávamos que nós tínhamos força. Achávamos que eram crentes piedosos e fortes. Ele faz questão de nos entregar. Ele não vira o seu rosto em nós, mas Ele deixa com que a gente seja açoitado como um pai que quer ensinar uma lição para o seu filho, que é altivo, que acha, a criança não tem nem 2 anos e acha que pode fazer as coisas, que tem habilidade para isso. Até que ela se machuca e ela percebe, eu não consigo. Ele então, irmãos, com isso nos mostra, sem mim, nada vocês podem fazer. Não é apenas na justificação que vocês dependem de mim, mas é na santificação. É pelo meu poder, não pelo de vocês, que vocês serão santificados.
Por isso, crente no Senhor, você que confia nele para a sua salvação, confie nele para a sua santificação, porque inclusive a santificação faz parte da salvação. Você não se tornará um super-homem ou uma super-mulher com base nisso, irmãos. É claro que, de forma alguma, o desejo desse ensino leve você a essa má compreensão. Não é esse o ponto. Você ainda tropeçará. O pecado interior, como nós já alertamos, ainda está em nós até nós sermos glorificados e transformados plenamente. Mas sim que progressivamente você verá amadurecimento e o poder de Deus operando em você, o que você sabe que por você mesmo você não faria. Conforme Paulo falou, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Agora, se você não é crente no Senhor Jesus, não tem como seu único e suficiente Salvador, seu Redentor e Mediador, infelizmente, esse poder não é seu. Você não possui esse poder à sua disposição. Talvez você sinta os efeitos da queda e do pecado em seu coração. Você procura em remédios, misticismos, mandingas, todo tipo de força para sair dessa situação. Mas você percebe que não consegue sair dela. Mas eis que Deus hoje está te mostrando a fonte desse poder. Ele ainda não é seu, mas ele pode ser seu hoje. Pela sua união com Cristo, por meio da fé. Esse poder é verdadeiro. Creia em Cristo e você usufruirá desse poder. Amém. Oremos, irmãos. Deus bendito, louvado seja o Senhor, Pai, porque a Tua palavra nos traz uma correta compreensão de quem nós somos, Senhor. A Tua palavra não nos traz uma visão elevada de nós mesmos, como os homens ímpios e os falsos profetas querem nos ensinar, que nós conseguimos, que nós podemos, que nós somos bons. Não, Senhor. A Tua palavra escancara a nossa total incapacidade e é por isso que nós precisamos de um Redentor. Se nós precisássemos apenas de uma reforma moral e de um empurrãozinho, não precisávamos de obra tão gloriosa como foi a Tua obra, Senhor. Mas não, Senhor, nós precisamos. E obrigado porque o Senhor não apenas nos mostra isso, mas o Senhor também nos traz a fonte e nos capacita, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a lutar contra o pecado. Que no meio da nossa fraqueza e da constatação da nossa indignidade, que o Senhor nos socorra com Teu poder e a Tua força. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.